Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes, iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado. Hoje conversaremos com o pastor sinodal do Sínodo do Vale do Taquari, ele que é da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pastor sinodal Gilcinei Tetzner. Ele vai contar um pouquinho pra gente hoje sobre toda a sua trajetória juntamente com a sua família, como iniciou dentro da igreja como fiel, partindo depois como pastor, todos esses estudos para se formar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a história do pastor, e ele vai contar pra gente esse trabalho então frente à comunidade aqui no Vale do Taquari, frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Não esquecendo que o Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem diferença aqui no nosso município e região. Bom dia, pastor, tudo bem? Olá, muito bom dia, tudo muito bem, obrigado pelo convite. Bom podermos dedicar esse tempo aqui ao diálogo, a nos conhecermos um pouquinho mais. Com certeza, é um prazer tê-lo aqui hoje. Pastor, para a gente começar o nosso bate-papo dessa manhã, vamos contar para o nosso ouvinte de onde você é natural. Bem, eu sou natural do estado do Espírito Santo, sou do norte do estado, uma pequena cidade chamada São Gabriel da Palha. Em tempos passados as pessoas viam muito o nome dessa cidade pela televisão, porque lá é a capital nacional do café Conilon. Então a gente sempre tinha pela manhã lá a cotação do café de São Gabriel da Palha. Meus pais, então, são agricultores, moram lá ainda hoje, grande parte da minha família mora lá. E eu vivi lá no Espírito Santo, então, no interior de São Gabriel da Palha, a minha infância, então parte também da juventude, e depois foi que eu vim aqui para o Rio Grande do Sul. Seus pais, então, trabalhavam com a agricultura? Meus pais trabalham ainda hoje, meu pai tem 69 anos, minha mãe tem 66, eles têm lá uma pequena propriedade e se dedicam ao cultivo do café, que é a cultura agrícola mais presente lá na nossa micro-região. E lá que a gente conheceu assim a vida, lá que a gente deu os primeiros passos, a parte da nossa caminhada. Tens mais irmãos, pastor? Tenho. Nós somos uma família numerosa, a gente pode dizer isso. A começar pela família do meu pai, ele tinha 8 irmãos e ele então teve 5 filhos. Então somos 4 homens e uma mulher. O meu irmão mais velho é caminhoneiro. Tenho outros 2 irmãos pastores também, um trabalha como pastor lá no Espírito Santo, o outro em Brusque, Santa Catarina, e a minha irmã é professora do Distrito Federal, mora em Ceilândia, região de Brasília, né? Bacana, pastor. Conta pra gente então. Então começou toda a sua infância, a sua trajetória iniciou toda lá no Espírito Santo mesmo, começou a escola por lá também. Isso, eu frequentei a escola primária, que ficava a 2 quilômetros da casa dos meus pais. Esse trajeto a gente fazia todas as manhãs a pé, junto com outros familiares, com amigos que moravam na mesma linha, na mesma picada. E depois, para cursar o que a gente chamava na época de ginásio, né, da 5ª à 8ª série, a gente andava 10 quilômetros de bicicleta para chegar na escola. Não tínhamos transporte de escolares como a gente tem hoje, e o percurso era de bicicleta mesmo. E isso era uma grande festa, porque já no primeiro quilômetro tinha 2 primas que a gente se encontrava e ia junto, e quando nós chegávamos na escola, nós já éramos mais de 10 de bicicleta, né? Então, ali a gente tinha um espaço de amizade, um espaço de convivência, já um espaço de brincadeira, um espaço feliz, né? Que era a ida para a escola e, da mesma forma, a vinda para casa. Aí depois, para cursar o ensino médio, lá na nossa localidade, que ficava um tanto afastada da cidade, não havia uma escola próxima. Então, nós mudamos para uma cidade vizinha, nós, meus irmãos e eu. Meus pais permaneceram por um tempo lá no interior, a fim de cursar o ensino médio, na época chamado de 2º grau. E aí nós mudamos para uma cidade chamada Barra de São Francisco, e lá morava o meu avô materno, pai da minha mãe. Nós moramos um tempo na casa dele, e depois alugamos uma casinha para nós, e lá a gente cursou o ensino médio. Neste período, os meus pais então saíram lá do interior e vieram morar conosco na cidade, estavam preocupados com o bem-estar dos filhos, alugaram uma casa maior para nós,
E ali nós tivemos até uma fábrica de móveis, que depois se converteu a uma fábrica de carrocerias. Então a gente trabalhou bastante com madeira num período aí de 5 anos, até que veio o chamado então para estudar teologia, para ser pastor na ESLB. Que legal, pastor. Então a sua vida profissional começou lá, é um trabalho em família, né? Juntamente com a sua família, fabricando móveis no começo, ou antes o senhor já trabalhava juntamente lá nas plantações de café? Antes disso a gente trabalhava assim na lavoura de café. O café na nossa região lá é uma agricultura familiar. A gente não tem lá grandes propriedades, não temos fazendas de café, sempre pequenas propriedades, e a própria família é responsável pelo cultivo, enfim, pela produção do café. Então ali foi a primeira profissão, mas por falar em profissões, eu tive várias, então aí até chegar ao dia de hoje, porque então na infância aí, na adolescência, trabalhava como criança naturalmente, né, na lavoura de café com os pais, nada que tenha assim me privado da minha infância, mas fazia parte estar junto ali. Depois, quando mudamos para a cidade, então a gente teve uma fábrica de móveis, uma fábrica de carrocerias, aí aprendemos a lidar com madeira. Depois teve um período que eu trabalhei num bar lá na rodoviária da cidade, e isso garantia assim, um auxílio legal, né, de renda para mim especialmente, mas também para a família. E aí depois na teologia, também para financiar os estudos, tinha que trabalhar. E aí eu trabalhei de garçom numa cantina italiana chamada Cantina Capri durante todo o estudo de teologia. Então somam-se aí algumas profissões, né, de agricultor até garçom, até chegar então ao pastorado na SLB. Bacana, pastor. Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória, mas antes eu tenho que perguntar, iniciou os estudos na teologia no Espírito Santo mesmo? Não, eu iniciei no Rio Grande do Sul. A ISLB é uma igreja pequena, somos um pouco mais de 600 mil membros em todo o Brasil, e nós temos 3 faculdades de teologia reconhecidas pelo Ministério da Educação. Uma delas, a mais antiga, a maior, em São Leopoldo, outra em São Bento do Sul, Santa Catarina, e a terceira em Curitiba. E então, quem quiser estudar teologia numa faculdade da SLB deve ir para um destes 3 centros, e a opção natural para nós, então, na época era de São Leopoldo. Então, todo o estudo de teologia foi em São Leopoldo. E como foi que o senhor descobriu essa vocação para trabalhar? A gente pode dizer, o trabalho de um pastor é em frente à sua comunidade, né? Como foi que o senhor descobriu, então, essa vocação como pastor que decidiu, não, eu quero estar nesse meio, quero estar dentro da igreja, atuando junto com a comunidade? De certa forma, a gente pode falar que foi um caminho natural. Os meus pais, eles sempre participaram muito ativamente da vida da igreja, da nossa comunidade lá no interior. Inclusive, meu pai foi líder lá da comunidade, foi presidente da comunidade, presidente da paróquia. Ele esteve sempre à frente, e nós nunca faltávamos a uma atividade da comunidade, nunca faltávamos a um culto, né? Então, toda essa vivência de fé, essa vivência comunitária, eu experimentei desde a infância, assim como os meus irmãos. E depois, aos 14 anos, eu tive um momento muito especial na minha vida, que foi o momento do ensino confirmatório, que é este período de formação de 2 anos, né, que hoje as crianças no ano que completam 11 anos iniciam, participam 2 anos e aí tem o culto de confirmação. Foi muito marcante porque na cidade lá, nós tínhamos apenas 2 confirmandos, éramos eu e mais um colega, e a professora de ensino confirmatório foi a dona Nilza, uma pessoa muito dedicada. Nós nos reuníamos na casa dela, sentávamos à mesa, e ali nós tínhamos a 3 este período de formação. No fim do ensino confirmatório, eu participei de um retiro de confirmandos, né, organizado pela paróquia, e no final do retiro, cada confirmando tinha que escolher o seu versículo bíblico, assim, lema, né, para a sua vida, para levar consigo. E aí, naquela época, eu estava muito envolvido com a igreja, e eu disse assim para o pastor, olha, eu gostaria de ser pastor no futuro. E aí ele ouviu essa palavra e disse, então vou te dar um versículo especial. E o versículo que ele deu diz assim, cuida de ti e dos teus ensinamentos, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. E essa palavra ficou assim, né, na memória,
ficou decorada, ficou assim como algo guardado lá no fundo da alma. E aí, quando eu tinha 18 anos, veio o convite, assim, por parte da igreja para estudar teologia. E eu disse, vamos lá, né? E aí, durante o estudo de teologia, a gente vai se descobrindo, a gente vai sendo moldado, a gente vai se interessando ainda mais pelo conteúdo, pelo que se está fazendo, né? E pelo que se vem a fazer. E aí, no ano de 2001, eu fiz um estágio de 6 meses. Ali é o momento em que a gente é, de fato, pela primeira vez confrontado, né? Olha, é isso mesmo que você quer, né? Quando você pela primeira vez é colocado à frente de uma comunidade para dirigir um culto. E eu disse, olha, vamos lá, né? A gente continuou e a formatura, então, veio em 2003. E então eu fui enviado primeiramente pela igreja aqui para Estrela. Então, assim, falar, né, que hoje eu sou pastor foi, ou como isso começou, como isso despertou, a melhor maneira de dizer que foi assim, um caminho muito natural de vivência comunitária desde a infância, que levou à faculdade de teologia, que levou ao pastorado. É uma vocação, né? Já nasce junto com a pessoa. Sinceramente, eu acho que todas as pessoas que estão em frente às suas igrejas já têm aquele dom, aquela vocação ali desde que nasceu, né? Já carrega junto de si. Sem vocação, não tenho o que fazer, né? Não adianta eu querer ser médico se eu não tenho a vocação para isso, ou qualquer outra profissão. Aliás, a gente não deveria dizer eu quero ser isso, ou eu quero ser aquilo. A gente deveria ouvir-se a si mesmo e dizer assim, olha, o que eu amo fazer? O que eu faço que me satisfaz, que me completa? O que eu sei fazer bem? Esse deveria ser o critério para nós escolhermos aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Verdade, pastor, muito bem dito. Pastor, conta pra gente agora, pro pessoal que não conhece um pouquinho, né? A igreja, né, de teologia. Conta como funciona, porque não é algo que as pessoas estão habituadas a ouvir falar sobre isso, né? O estudo da teologia é uma formação que tem e são longos anos de estudo e de aprendizado, né? Conta um pouquinho pra gente como funciona. O estudo de teologia, ele é bastante antigo e ele esteve reservado ao longo aí dos 2 primeiros milênios, né, da cristandade, às igrejas, e elas, então, confessionalmente oferecem esse estudo. Mas, em alguns países, a Alemanha, por exemplo, a faculdade de teologia, ela está inserida na universidade pública, na universidade do Estado, e qualquer pessoa pode cursar teologia ou pode cursar disciplinas da teologia que sejam do seu interesse, para entender melhor a vida, entender melhor a fé ou entender melhor o funcionamento do mundo, né? Enfim, uma faculdade de teologia, ela vai trazer assim no seu conteúdo programático, primeiramente, conhecimentos bíblicos, né? Vai colocar a turma para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. E não simplesmente ler de forma literal, mas ler e entender qual o contexto que tal palavra foi dita, para quais pessoas essa palavra foi dita, em que ano essa palavra foi dita, o que ela significa no todo, né? Então esse é assim o primeiro passo do estudo de teologia. Conhecimento da Bíblia, dos principais textos bíblicos e o que essa palavra significou a seu tempo, em que local, em que ano, para quais pessoas ela foi dita. Num segundo momento, a gente vai estudar aquilo que se chama de teologia sistemática, que é o significado mesmo das coisas, né? Por exemplo, o grande assunto da teologia é que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Tá bom? O que significa isso? Né? Qual é o contexto disso? Da onde vem a morte de cruz? Né? Por que o Filho de Deus teve que morrer na cruz? O que significa ressurreição? Então tem todo um estudo teórico, a gente poderia dizer, a gente diz teológico, né? Mas poderia dizer um estudo filosófico a respeito do que tudo isso representa. E ao lado disso, a gente tem aulas de psicologia, aulas de metodologia, filosofia. São ciências que complementam a teologia, complementam um teólogo para que ele possa fazer
um bom trabalho lá na comunidade. Então tem a parte bíblica, né, do estudo de teologia, a parte sistemática da teologia, dogmática, e a terceira, então, é a área prática. A área prática tem a ver com a liturgia do culto, da celebração, tem a ver com algo muito importante para um pastor, para um padre, enfim, que é a parte do aconselhamento pastoral, né? As pessoas trazem para nós os seus dilemas, as suas crises, os seus problemas, e em alguns momentos elas esperam uma resposta, esperam uma orientação, em outros elas querem apenas se esvaziar daquilo que pesa em si, né? Então tem todo um preparo também para que teólogos, né, pastores ou outros possam reagir ajustadamente às demandas que as pessoas trazem, né? Então teologia mais ou menos assim que a gente pode definir, né? E todo esse estudo envolve mais ou menos quantos anos? O meu período de formação foi então de março de 98 a dezembro de 2003, e neste período então eu pude estudar em São Leopoldo, fiz um estágio de 6 meses e um intercâmbio na cidade de Leipzig, na Alemanha. Então lá a gente estudou teologia sistemática, histórica também, né? Mas é sempre por aí um período de 5 a 6 anos que a gente dedica ao estudo de teologia. E na ISLB, terminado o estudo de teologia, tem mais um período de 17 meses que a gente chama de período prático de habilitação ao ministério. O teólogo recém-formado, ele passa por um exame e aí ele é enviado a uma comunidade e ele vai trabalhar sendo assistido, acompanhado por um pastor ordenado. Após este período, então, ele será enviado a uma comunidade. Então, se a gente soma este período aí ainda à formação, então a gente tem aí 7 anos, mais ou menos, de história, né, dedicados à teologia. Bacana, pastor. Como você já havia comentado, dentro de todo esse estudo, né, dentro da, a gente pode chamar da faculdade de teologia, você estava falando antes que tem um pouquinho esse estudo, esse conhecimento para poder atender essas pessoas que chegam para você querendo uma palavra, querendo pode-se dizer um aconchego ali, né? Um cuidado a mais, uma palavra para ajudar, para acalmar um pouquinho o coração dessas pessoas. E como funciona? Tem aquela parte ali dentro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, como funciona esse acolhimento à comunidade, para trazer a comunidade para dentro da igreja e dizer, olha, eu estou contigo, eu vou te ajudar, vem cá, vamos conversar. Essa é a grande pergunta, né? Talvez para a igreja hoje e para pessoas que estejam envolvidas na igreja. E a minha resposta é a seguinte: a igreja ela tem que ser relevante na vida das pessoas. E se ela não for relevante, ou seja, se ela não trazer temas importantes, se ela não abordar questões que de fato palpitam na vida das pessoas, as pessoas não verão sentido em participar da vida da igreja. Então, eu acho que o esforço que a gente deve fazer como igreja, é de a gente perceber sempre quais são os dilemas pelos quais as pessoas passam, seus problemas, seus desafios, seus confrontamentos, né? E a partir disso a gente conseguir, à luz da palavra de Deus, trazer sempre uma perspectiva, trazer sempre uma oportunidade de reflexão, de entendimento, de aceitação, mas também assim de ser propositivo, né, em relação à vida, em relação às questões. E então isso assim eu acho que teoricamente. Falando de prática, eu penso que a igreja deve se dedicar a acolher as pessoas com muito carinho e com muita empatia. Ou seja, não basta dizer que bom te ver, seja bem-vindo, se a gente não se de fato interessar pelo que a pessoa está sentindo, né? Eu cito aqui um exemplo assim muito simples. Nós temos o hábito, nós brasileiros, né, de no primeiro momento que encontramos alguém dizer assim, olá, tudo bem? Uhum. Só que esse tudo bem, ele faz parte do cumprimento. Ele não é de fato a pergunta, você está bem? Né? E eu penso que nós como igreja devemos fazer sempre essa pergunta com muita seriedade. Olha, você está bem?
né? Eu posso te ajudar de alguma forma, eu posso colaborar contigo de alguma forma. E aí, se a pessoa se abrir para nós, aí a gente tem a oportunidade realmente de conversar, de ajudar. E aqui eu acho que não é assim oferecer uma solução mágica, ou dizer, olha, na Bíblia está escrito isso, então faz assim que vai dar certo. Mas é uma questão muito assim, de ajudar a pessoa a encontrar ela mesma soluções para os seus problemas, né? É o que a psicologia faz, né? Quando uma pessoa procura lá um psicólogo, este ouve e tenta, com pequenas perguntas e direcionamentos, fazer com que a pessoa mesma encontre a solução para aquilo que ela propõe. Eu acho que é isso, né? A gente tem que acolher verdadeiramente as pessoas, acolher de forma empática, interessada nelas e assim ser relevante na vida delas. Com certeza, pastor, e no mundo que a gente vive hoje em dia, né, de um turbilhão de emoções, um turbilhão de problemas na vida das pessoas, a igreja, a fé, esse acolhimento, esse carinho entre todos, né, comunidade, pastor, padre, não importa a religião que for, esse acolhimento, esse carinho, essa compaixão é muito importante nos dias de hoje, né? Eu acho que a gente vive um período da nossa história que ele é muito mecânico, né? Nós temos o nosso tempo de dedicação ao trabalho e o nosso trabalho hoje ele é muito automático. Quem está na linha de produção sabe o que significa isso, né? Fazer repetidamente aquilo que está ali à sua frente para ser feito, mas também para quem trabalha numa rádio, para quem trabalha em qualquer outro setor, nós vivemos a vida de uma forma muito técnica. Não nos preocupamos, não damos tempo mais para as emoções, nós não damos tempo mais para a reflexão a respeito da nossa própria existência, a respeito do que nos faz felizes, a respeito daquilo que nos completa, né? Então, eu penso que a igreja é um desses lugares onde a gente tem a oportunidade de, volta e meia, olhar para si mesmo, né? Olhar para a vida, de a gente questionar-se a respeito das escolhas que a gente faz e também de a gente entender, olha, por que às vezes eu me sinto tão cansado? Por que às vezes eu me sinto tão sufocado no trabalho? Por que às vezes eu não tenho ninguém com quem compartilhar as minhas emoções e tudo mais? Então eu penso que a igreja ela é uma espécie de divã, né? Onde a gente pode dedicar um tempo à nossa existência, né? ao nosso ser, à nossa alma realmente, né? E não apenas se ocupar com a rotina técnica que a gente vive no dia a dia. Com certeza, pastor. Infelizmente o nosso tempo de hoje acabou, mas o nosso papo foi muito bacana, foi muito bom recebê-lo aqui. Quero agradecer muito pela sua presença e eu não tenho que desejar sucesso, pois a sua vida já é um sucesso frente à comunidade, sempre trazendo palavras de acolhimento, palavras de paz. Até esse nosso bate-papo transmite uma paz muito grande pra gente. Muito obrigado, pastor, pela sua presença e quero desde já deixar o convite aqui de comparecer nos nossos estúdios mais vezes pra gente conversar um pouquinho mais. Legal, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por este espaço. E eu penso assim, né, que talvez esse diálogo aqui tenha sido importante, né, para quem está ouvindo aí pensar assim, olha, quem sabe também na minha vida eu posso dedicar um tempo a mim mesmo, a minha existência, às minhas questões existenciais, aos meus problemas, enfim. Eu desejo que esse espaço aqui seja especial, sempre que a gente tenha pessoas aqui compartilhando da sua história, do seu trabalho, enfim. Muito obrigado aqui pelo tempo de diálogo. Obrigada, a gente que agradece, pastor. E então, esse foi o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversamos com o pastor Gilcinei Tetzner, ele é pastor sinodal do Sínodo do Vale do Taquari, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. A vocês, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.